Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Efésios. Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. O tema central desta carta é o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é formada a partir de muitas nações e raças. Portanto, aqui ele vai trazendo para nós o entendimento de que Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o símbolo de maior perfeição que Deus ofereceu à humanidade. Portanto, é a Ele que nós devemos seguir, é a Ele que nós devemos buscar como intermediário entre o homem e Deus. Capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A saudação de Paulo, mostrando que o apreço que ele tinha por aqueles seguidores lá de Éfeso, o respeito que ele tinha por eles, e pedindo a Deus a bênção para todos eles se fortalecerem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqui ele pede a bênção de Deus, e já diz que já nos abençoou, não importa onde estejamos, mas que estejamos com sentimento em Jesus, o Cristo de Deus, a quem ele foi eleito para ser o gerenciador deste mundo que nós vivemos. E dessa forma nós devemos ser irrepreensível, trabalhando com amor e com caridade. É fundamental termos esse sentimento em nosso coração, o sentimento de amor e o sentimento de caridade. E assim nós vamos estando passo a passo, melhorando, passo a passo, conquistando uma etapa melhor, uma etapa superior de vida. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Mostrando que Deus nos adota como filhos, para podermos aprender a seguir a Jesus, esse ser de tanta bondade, que pela vontade de Deus veio ao mundo trazer o louvor e a graça do Senhor para todos nós. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. E aqui a questão do sangue é uma coisa muito delicada. Respeitamos Paulo, lógico, mas nós temos que entender que Jesus trouxe para a nossa redenção o seu amor. A principal glória de Jesus para a humanidade foi o amor que ele derramou sobre todos naquele momento que estavam ali, impregnando a terra com esse sentimento sublime que vem nos elevar, que vem nos sublimar. O sangue do Cristo derramado, seja pelos açoites, seja pelo espeto, foi um dos atos mais covardes que a humanidade teve contra alguém. Porque espancaram uma pessoa naturalmente pura, naturalmente espiritualizada, que era simplesmente o representante de Deus entre nós seres humanos. Com isso, precisamos aprender e treinar a raciocinar e pensar, sempre com amor, sempre com responsabilidade, sempre buscando estar buscando a graça do Senhor, buscando envolvermos-nos no seu amor e expressarmos-lo através da prudência, da sabedoria e sempre fazendo o bem ao nosso semelhante. Descobrindo-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. E congregar em torno do Cristo é fundamental para todos nós. Todos devemos procurar, então, nos sentir dentro desse envolvimento do amor do Cristo para conosco, desse envolvimento, desse sentimento sublime que nos faça caminhar, que nos faça buscar a excelsitude da luz, para caminharmos sempre na direção do amor e do restabelecimento dessa força do amor em nossos corações para nos fazermos melhores. Nele digo que em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E aqui é o trabalho íntimo que nós devemos fazer, é o trabalho íntimo que nós devemos colocar em nossos corações, fortalecendo-nos e amparando-nos dentro desse sentimento sublime de procurar elevarmos-nos ao Teu Pai, elevarmos-nos ao sentimento de glória e, com isso, tornarmos-nos melhores. Tudo o que nós precisamos é entender que precisamos acreditar muito em Cristo. Jesus, o Cristo de Deus que veio à humanidade, é a fonte sublime do amor que nos fortalece e que nos ilumina. Logicamente que estamos falando em termos de fé religiosa. E com isso, nós vamos procurar trabalhar o nosso íntimo para sermos melhores, para construirmos um mundo melhor e para edificarmos um mundo melhor. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Entender que Paulo nos convida a estarmos atentos, ouvindo a palavra da verdade que está no Evangelho para buscar a nossa salvação, a nossa sublimação espiritual. Com isso, nós também temos que crer e nos fortalecer para que o Espírito do amor divino, na santa promessa do Pai, nos fortaleça, nos envolva e nos impulsione para as realizações que precisamos para empreender o amor em nossas almas, o qual sempre vai trazer para nós a herança. Ou seja, nós estamos fadados a herdarmos o reino dos céus, a partir do momento que nós procuremos nos corrigir, nos aperfeiçoar e nos fazermos melhor. E assim, também para o louvor da glória de Deus entre os seres humanos, é que vamos construir esse sentimento sublime em nossas almas, esse sentimento sublime em nossos corações. Sempre lembrando que Deus espera que cada um de nós façamos a nossa parte da melhor forma possível para purificarmos-nos e nos aproximar da glória do Pai. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quantos recados que ele tem aqui. O primeiro, ele está nos mostrando que há a fé daqueles seguidores em Jesus. E com isso ele fica satisfeito, principalmente pela caridade que eles têm uns para com os outros. Porque todos ali se ajudavam mutuamente, se esclareciam mutuamente, para que ninguém ficasse em dificuldade, para que todos pudessem ter o necessário, para que todos pudessem caminhar dentro do aperfeiçoamento necessário ao processo evolutivo. Depois ele traz para a gente que ele não cessa de dar graças a Deus e principalmente lembra deles nas suas orações. E certamente lembrava com muito amor, porque ele está falando com eles aqui com muito carinho, mostrando a necessidade de ter fé em Deus e de respeitar as regras de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê, em seu conhecimento,
o espírito de sabedoria e de revelação. E então ele pede que, seguindo a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de amor, de caridade, de misericórdia, que é o Pai de nosso e também de Jesus, a gente tem que adquirir o conhecimento e sabedoria na revelação, sintonizando com os bons espíritos para recebermos as informações necessárias ao crescimento evolutivo de todos nós. Tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ele está trazendo para nós que nós temos que sempre procurar nos iluminar, ter os nossos olhos iluminados pelo entendimento do Senhor, pelo entendimento do Evangelho. E à medida que vamos aperfeiçoando-nos, que vamos melhorando esse nosso entendimento do Evangelho, nós vamos então caminhando na direção do autoaperfeiçoamento, na nossa melhoria íntima. E qual a nossa vocação? Para a riqueza da glória na herança dos santos. Essa é uma vocação que todos nós carregamos conosco. Portanto, essa é a vocação que nós devemos nos respeitar e nos seguir, dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor, para alcançarmos a nossa redenção. Mas, e o sobreexcelente da grandeza que acaso pudesse ter em torno de nós? O que faremos? Temos que agir segundo o poder do Cristo, aquele que, ressuscitando dos mortos, pondo-se à direita de Deus nos céus, como Paulo fala, mas espera que cada um de nós façamos a nossa parte no esforço constante de nos aperfeiçoar, de nos melhorar. Porque em cada encarnação nós temos uma etapa a cumprir, nós temos uma etapa a nos aperfeiçoar. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas, constitui como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus, o centro maior de todo aglomerado religioso na terra, não importa em quem ele siga, como ele acredite, Jesus coordena todos nós. E assim, trabalhando para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, devemos procurar então construir e constituir os nossos bons sentimentos, para que saibamos sempre, em todas as épocas da humanidade, estarmos construindo as bases para o futuro que virá sempre melhor. Portanto, todas as coisas nós devemos estar bem dominadas por nós, porque assim fez Jesus. Dominou todas as paixões humanas e mantendo-se firme como centro da religião que ia nascer, espargindo amor, espargindo solidariedade. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, nos fortalecendo e nos dando força para prosseguirmos a nossa jornada, sempre em direção ao Pai, sempre no sentido do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria. Capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, ele está mostrando que Jesus veio para vivificar a todos aqueles que estavam lá. Todos aqueles que estavam na igreja nascente em Éfeso estavam sendo vivificados em Cristo. E assim, eles que andavam em pecado de morte, nas ofensas da morte, que ele fala assim, de você se comprometer perante as leis divinas. Então, agora estava no curso do mundo para outros princípios.
porque já não andam mais segundo os príncipes das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, eles estão livres da desobediência, estão livres desses espíritos que os atacavam anteriormente e os manipulavam, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E ele mostra que antes de Jesus todos estavam envolvidos naquela trama de ódio, de mágoa, de sensualidade e de tantas outras ações de uma consciência não desperta para Deus, não iluminada pelo Evangelho. Agora que já estão sob a luz do Evangelho, certamente tem que procurar por outros caminhos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, e Deus nos amou tanto que manda Jesus vir cumprir a missão de extremo amor entre a humanidade. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pelas graças sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, todo o trabalho, todo o amor que tinha para conosco, todo o sentimento de amor que nos envolvia, nos fortalecia, dava-nos a cada um os caminhos que deveríamos seguir para nos fortalecer, para nos encaminhar para Deus, para trabalharmos em um sentimento de paz, um sentimento de luz que fortalece-nos, que amplia-nos, o sentimento de amor e de misericórdia para toda a humanidade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, mas que ninguém se glorie. E por que estamos sendo salvos? Pela graça de Deus. E essa graça não vinha pelas obras tais quais prescritas no Antigo Testamento de Moisés, que cada um tinha que seguir determinados preceitos, cumprir determinados ritos para serem salvos, para estarem agrupados dentro daquele rebanho de Moisés. Mas agora é pela fé. E tinha que ter fé, porque eles eram perseguidos, eles eram atacados, e muitos deles eram até mortos, das mais variadas circunstâncias, das mais variadas situações. Portanto, todos tinham que procurar trabalhar intimamente para se fazerem melhores. Fé. Mas todos faziam caridade entre eles. Entendam bem isso. E já vimos no capítulo anterior. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não temos que fazer as boas obras. Fé em Jesus, fé em Deus, entendendo que Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Mas nós também temos que ser trabalhados como fomos criados por Jesus Cristo para as boas obras, para a caridade, para fazermos o bem, para nos preparar constantemente para as realizações sublimes do bem e do amor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, ereis gentios, na carne chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todos estavam, antes de Cristo, todos estavam fora de uma comunidade que buscava a sua redenção. Tomavam ações segundo as suas tendências, os seus impulsos, e controlados pelo rigor da lei. Mas agora com Jesus, nós temos que nos sublimar, trabalhar para o bem, fazer o bem e construir o bem em nosso coração e junto do nosso próximo, junto de todos nós que somos irmãos.
e que ele fala que a circuncisão é simplesmente feita pela mão dos homens. Mas o integrar-se à comunidade do Cristo é uma ação divina sobre nós. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Lembrando que ele se refere ao sangue de Cristo porque foi um ato de extrema maldade humana sacrificar Jesus. Portanto, quando ele fala do sangue, ele está mostrando-nos que Jesus deixou-se passar por aquela situação e por isso nós temos a responsabilidade e a obrigação de agirmos de uma forma mais condizente com o amor do Cristo, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus vem trazer a paz, derrubar a parede que tinha espessa, resistente, entre o homem velho e o homem novo. Derrubando essa parede, o homem velho deixa de existir gradualmente para que o homem novo venha crescendo, se fortalecendo. E o convite de Paulo é que procuremos sempre nos esforçar, nos aprimorar, para sermos sempre crescentemente nos aproximando de Deus, para estarmos sempre crescentemente chegando próximo a Deus. A partir do momento que nós vamos criando a paz em nós, criando esse sentimento de misericórdia, de perdão e de paz, fortalecendo-nos nessa paz, então deixa de existir as fronteiras do mundo. Todos passam a ser irmãos, todos passam a conviver irmanadamente. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz culmina como uma espada invertida, separando o tempo antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo, então, passa a predominar o sentimento do homem novo, passa a predominar o sentimento do homem que transcende as coisas materiais e busca as coisas espirituais. Por mais que tentamos achar dificuldade e materialismo forte no mundo, ele já não é tão intenso quanto era antes, já existe o brotar do sentimento de paz em muitos corações. Em breve, a maioria exalará esse sentimento de amor e de paz, porque o Cristo estará cada vez mais vivo em todos os corações. E também essa cruz mostra-nos que nós devemos separar em nós aquele antigo ser humano, violento e colérico, para ressurgir um homem novo, cheio de amor, cheio de paz, cheio de compreensão, compaixão e misericórdia. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto. Por quê? Por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Todos nós, a partir do momento que começamos a entender Jesus, a entender o Evangelho do Cristo, começamos a nos aproximar do Pai, começamos a estarmos em uma condição melhor, estarmos em uma condição de aprimorar os nossos sentimentos, de fazer valer os bons ideais de misericórdia, de paz e de esperança. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A partir daquele momento que abraçamos a causa do Cristo, todos aqueles que estavam lá em Éfeso, sejam judeus, seja o povo nativo, já não eram mais gentios e judeus. Era um só povo. Eram irmanados no sentimento cristão, irmanados no Evangelho de Jesus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Precisamos trabalhar esse sentimento
Precisamos trabalhar esses ideais superiores, fazendo prevalecer em nós os bons sentimentos, a boa luz e o bom caminhar. Todos deveremos procurar edificar esse sentimento que fortalece-nos, que nos eleva e que nos faz crescer. Como está escrito, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Precisamos edificar bem o edifício dos nossos sentimentos em Cristo. Treinar, controlar nossa mente, educar nossos pensamentos e evangelizar nossos sentimentos, para que nossa mente fique mais purificada, mais sintonizada com o mais alto para expressarmos a vontade de Deus entre os homens. Seremos perfeitos? Ainda é muito longe, estamos muito longe da perfeição, mas estamos a caminho dessa perfeição e à medida que vamos nos esforçando em fortalecer esse edifício cristão dentro do nosso coração, nossa alma vai se purificando e vai se aperfeiçoando para podermos estar amanhã melhores do que estamos hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei, porque a lei é de progresso. Tudo no universo progride, tudo no universo se aperfeiçoa e nós crescemos e aperfeiçoamos junto ao Senhor. Que as bênçãos de Jesus estejam nos fortalecendo, nos iluminando e nos conduzindo para a redenção, para a paz e para o amor infinito que deve existir em nós. Que saibamos conduzir nossas vidas sempre ao encontro do Senhor, sempre a caminho da paz. Capítulo 3 de Efésios. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E Paulo coloca-se como um prisioneiro do Cristo e pede que eles os ouçam, porque ele é um dispenseiro da graça de Deus para com eles, porque essa graça lhe foi dada e essa graça é compartilhada por Paulo àqueles corações amigos, àquelas pessoas que ele tanto amava. Como me foi este ministério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no mistério do Cristo. Se ele recebeu essa bênção, ele compartilha, e a partir do momento que as pessoas estão lendo essa carta, no caso, quando ele direciona ela aos Efésios, eles leem e começam a entender e se esclarecer para o Senhor, vendo que ele estava procurando ajudá-los no crescimento espiritual, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Se está sendo revelado pelo Espírito, tinha um Espírito que se comunicava com os apóstolos, com os santos, portanto, eles eram médiuns. Senão, ele diria outros mecanismos, senão esse. Em outros séculos não tinha essa possibilidade de manifestar. Não estávamos com o coração preparado e também não tinha espíritos preparados para trazer para nós as mensagens de esperança, as mensagens de amor e de paz. Imaginem quantas mensagens sublimes aqueles espíritos recebiam aqueles espíritos passavam para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali como cristãos. Quanto consolo, quanto esclarecimento, quantas curas. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do meu poder. Todos nós somos herdeiros de Deus. E ali, como os judeus se julgavam os únicos herdeiros, ele coloca então os gentios são co-herdeiros, também herdam o Evangelho, o reino de Deus, também vão herdar essa participação no Evangelho para crescerem cada vez mais e se tornarem perfectíveis, ao ponto de sublimarem a sua alma na perfeição que espera-se de cada um de nós ao longo dos séculos. E Deus, com todo o seu poder, vai operando em cada um de nós essa transformação, essa melhoria, fazendo brotar em nós esse sentimento de melhoria, esse sentimento de aperfeiçoamento, esse sentimento de crescer para Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho,
as riquezas incompreensíveis do Cristo. E essas riquezas de Cristo, que Ele sempre trouxe para todos nós, que Ele foi dando-nos condições de recebê-la, e Ele ainda se coloca como o menor de todos. Mas nós, logicamente, compreendemos que Ele foi um dos maiores trabalhadores do Cristo, foi aquele que teve a graça de trabalhar para os gentios, de levar o Evangelho para várias partes do mundo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir desse momento, nós começamos a entender, pela essa multiforme sabedoria que Deus envia para as igrejas, e o cristianismo nascente era repleto de profetas, ou seja, de médiuns, que trazia para aquela comunidade revelações e ensinamentos dos mais variados. Todos procuravam sorver dessa bondade divina, sorver desse néctar que os elevava à condição de filhos de Deus, cada vez mais preparados para as realizações do bem e do amor em sua caminhada. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que não a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Não importa qual o seu idioma, você vai se referir a Deus como Criador Supremo do Universo. E nós devemos trabalhar sem desfalecer, mas lembrar que todos nós passamos por tribulações, mas essas glórias das tribulações que fiquem guardadas no nosso coração, que Deus as vê e certamente nos recompensará segundo aquilo que tivermos feito, segundo aquilo que tivermos direito de receber. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos, cada um segundo as nossas possibilidades, segundo aquilo que fizermos e segundo aquilo que a misericórdia divina nos oferece para crescermos sempre para Deus. Trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para crescermos e nos aprimorarmos perante o Pai. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podermos perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, quando ele fala largura, comprimento, profundidade e altura, ele está mostrando que já ultrapassamos o sentido de entender apenas 3 dimensões, já podemos entender 4. E com isso, já temos como nos preencher deste amor divino com segurança e agir sempre com responsabilidade frente à nossa consciência, frente às leis eternas, porque todos nós temos que nos aperfeiçoar e nos aprimorar para o Senhor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Entender e estarmos plenos deste amor divino é fundamental para todos nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou peçamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, que o poder que opera em cada um de nós dentro do campo religioso é por Jesus que trabalhamos, é por Jesus que vai ficar em nossos corações esse poder divino do amor para todas as gerações. Trabalhar, então, os nossos sentimentos para sermos bons, para sermos aqueles que edificam, que constroem um mundo melhor, um mundo mais compatível com o amanhã de luz, com o amanhã de realizações. E assim, todos nós estaremos crescendo e aperfeiçoando, para que as bênçãos do amor do Cristo
estejam sempre presentes em nossas almas, estejam sempre presentes em nossas vidas. Procuremos, assim, cativar esse sentimento de amor, cativar esse sentimento de paz que deve estar sempre presente em nós, lembrando que essa paz e esse amor é uma dádiva de Deus, que nos envia por intermédio de Jesus, e à medida que a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai nos conscientizando de que precisamos amar mais, respeitar mais e seguir mais os princípios divinos estabelecidos pela luz da misericórdia e do amor que deve estar sempre presente em nós e também em torno de nós. Porque nós somos aqueles que criamos o ambiente psíquico na nossa volta. E assim, vamos atrair os bons e aqueles maus que por de nós se aproximar, receberão esse influxo de luz, cheia de amor, cheia de misericórdia, e eles então despertarão para Deus. Que todos que aqui nos ouvem possam despertar para o sentimento de amor, para o sentimento de misericórdia e de paz, iluminando-se para caminharem cada vez mais com passos firmes e confiantes na direção do excelso Pai que nos envolve a todos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações, em nossos lares, nos envolvendo por onde quer que estivermos passando. Capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E Paulo já faz um convite logo aqui no início para que as pessoas tenham consciência de que nós temos que estar ligados ao Senhor, e ele já se coloca como um preso do Senhor, aquele que tem que seguir todas as vontades do Pai. Portanto, nós devemos andar segundo a vocação conforme fomos chamados para seguir os preceitos do Cristo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós temos que ter bondade, carinho, afeto, para nos suportar com amor. Não é simplesmente suportar tolerando, mas suportar com amor. É a nossa responsabilidade perante a nossa consciência, perante as leis divinas. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Então, a gente tem que estar sempre atentos nesses pequenos detalhes que Paulo nos convida, que aí nós temos que olhar o que aqui? Primeiro, ele começa convidando-nos para sermos humildes, mansos, termos longanimidade, e aí procurarmos trabalhar com mansidão para nos proteger e nos suportar uns aos outros, e daí para frente ele coloca que procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz, trazendo para nós que há um só corpo, um só Espírito. Cada um de nós temos um corpo e um Espírito. E assim nós somos chamados para ter uma vocação de esperança perante a eternidade, perante a vida maior. E dentro dessa vocação, dessa esperança, dessa vida maior, nós temos que colocar em prática certos entendimentos importantes e sublimes. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Ou seja, Deus está sempre nos envolvendo, nos protegendo, e só há um Deus, não tem como ter mais de um Deus, para governar toda a galáxia. Todo o universo só pode ter um Deus. A gente tem um estudo que coloca universo e espiritualidade. Está numa playlist de homeopatia, que a gente vai mostrando para as pessoas, para eles abrirem a mente, pararem de achar que existe o meu Deus, o seu Deus, minha religião, a sua religião. Existe um só Deus, Senhor de todo o universo, Senhor de todas essas galáxias. E aí, nesse vídeo, a gente coloca várias fotos para as pessoas refletirem na importância de nós entendermos esse Deus maior, esse Deus soberanamente bom, justo, misericordioso, sábio, tão sábio que controla o universo. E nós não conseguimos controlar nem direito, nem perfeitamente a nossa vida. Por isso,
Paulo já começa a mostrar para nós que não devemos ter rusgas e nos comportar como irmãos em Cristo, irmãos que seguem os ensinamentos do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa medida do dom de Cristo nós temos que procurar vivenciá-la, colocá-la em nossos corações e procurar irradiá-la ao longo da nossa caminhada para sermos melhores, para estarmos em melhores condições de seguir ao Pai. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, ao desprender-se do corpo físico, que ele desmaterializa o corpo físico, ele sobe e assim deixa-nos livres de nossos erros, mas com a consciência que temos que reparar as nossas faltas. E a partir desse momento nós tomamos consciência de que devemos agir sempre em prol da melhoria de nós mesmos, da melhoria do nosso meio e ajudando-nos mutuamente a sermos melhores. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Porque Jesus, naquele período que ele fica sepultado, ele aproveita para descer às regiões inferiores, conversar com aqueles espíritos mais encarniçados inimigos da humanidade, para deixar sobre eles uma centelha de amor, uma centelha de esperança, para que eles possam entender que ao longo dos anos eles possam se melhorar. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele não se contamina. Jesus desce às regiões inferiores, conversa com aqueles espíritos doentes que estão lá séculos, milênios, presos na ignorância, na maldade, ascende aos céus sem se contaminar. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E dentro desse processo, Jesus deixa para cada um de nós um dom, uma possibilidade, uma forma de nós entendermos a vida para podermos caminhar, sempre nos aperfeiçoando, sempre nos melhorando, para sermos bons discípulos do Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aqui é o grande desafio. Ele nos deu todos esses dons, nos dá essa oportunidade de aperfeiçoamento para passarmos por várias etapas. E ele coloca que no momento que chegamos ao ministério para a edificação do corpo de Cristo em nós, é o momento que nós estamos nos preparando para ser aquele varão perfeito que segue a Deus, que segue a Jesus. De termos a estatura da esperança do que o Cristo trouxe para nós e espera de cada um de nós, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. E aí, ter responsabilidade e conhecimento. Tendo responsabilidade e conhecimento, elevando-nos à estatura de seguidores do Cristo, seguidores conscientes, nós não seremos enganados por homens astuciosos e fraudulentos. Saberemos desviar dessas questões, saberemos desviar desses pontos de vista, dessas situações, para procurarmos obter um caminho de redenção, um caminho de elevação espiritual. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos crescer para nos aproximar de Cristo, para estarmos próximos de Cristo, para vivenciarmos tal qual o Cristo espera de cada um de nós, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Verdade e caridade que deve crescer em nós, absorvendo os ensinamentos de Cristo
procurando sorver esses pensamentos sagrados que Ele emite a todo momento para nós. A partir daí, nós devemos nos ajustar, ajudando-nos a todos, como as juntas, que, por estarem todas interligadas, provocam o movimento do corpo, podem permitir que façamos as ações e os trabalhos que precisamos fazer, edificando o amor com as nossas atitudes, com as nossas ações. Portanto, ter o sentimento de amor pelos que estão ao nosso redor, por todos nós que somos filhos de Deus, por todos que somos filhos do mesmo Pai, à medida que nós vamos nos ajustando nesse movimento, nós vamos tendo mais saúde. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. E aí ele alerta que muitos gentios andavam pela vaidade dos sentidos. E ali ele nos cobra que venhamos para o engrandecimento, para o aperfeiçoamento de nossos corações, de nossos sentimentos. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. E aí, ele vai mostrando que quando nós estamos separados da vida de Deus pela ignorância, a gente endurece o coração. E à medida que endurece o coração, nós começamos a tomar atitudes que vai fazendo com que nossos sentimentos se perdem e se afastem da grandeza de Deus. E o que vai fazer isso? A gente vai cair em dissolução, em avidez e cometemos todo tipo de impureza e de aspereza. Faz-se necessário, então, trabalharmos para agir com consciência e responsabilidade para a edificação das forças do bem, para a edificação do amor em nós. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito de vosso sentido. Paulo aqui estava muito inspirado, né? Trazendo para nós reflexões extremamente importantes, reflexões que nós devemos fazer para engrandecer o nosso espírito. Separar o velho homem que se corrompe facilmente pela concupiscência do engano, por todos aqueles prazeres momentâneos da carne, mas que a gente deve renovar o espírito com o sentido voltado sempre para o Cristo, para os ensinamentos de Cristo, tal qual fomos ensinados, tal qual fomos esclarecidos. E vos revistais do novo homem. Revestirmos-nos de um novo sentimento, de novos ideais, de um homem novo segundo os parâmetros de Jesus, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Todos nós devemos espelhar nessa questão. Sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Portanto, nós somos seres perfectíveis que ao longo de milênios chegaremos à perfeição tal qual Deus espera de nós. E está no Evangelho. Portanto, lutemos por nos aperfeiçoar, lutemos por nos melhorar. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E a partir do momento que nós entendemos que somos membros uns dos outros, qual sentido faz a mentira? A mentira sempre prejudica alguém, principalmente a quem fala mentira. Então nós temos que procurar nos fortalecer para edificar essa força do amor em nós. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E aqui é mais um aviso. Se a gente pode irar, mas não pode pecar, nós também não podemos deixar que o sol se ponha com a gente estando com raiva de alguém. Então, antes do sol se pôr, limpe-se daquela raiva, daquela ira que você teve. Mas sempre abstenha-te de pecar. Não importa qual o sentimento, qual o problema, o momento. Iremos, podemos sentir ira naquele momento. Mas, até que o sol se ponha, lave
o coração no bálsamo do amor e se desligue das ações do mal, porque toda ira advém de um espírito mau que possa estar ligando a você, tentando conectar-se com você. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Se alguém furtava naquela época, como hoje, muitas das vezes as pessoas não furtam para serem más, furtam por não ter o necessário nem como conseguir o necessário. E Paulo faz o alerta para que não furte mais, mas procure trabalhar para ter o necessário e repartir com aquele que não tem. Ele nos dá a ideia daquilo que nós precisamos fazer para o nosso semelhante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Falar com segurança, falar com amor, falar com respeito, falar com sentimento de solidariedade, com sentimento de compaixão e de caridade, porque somente assim iremos trabalhar os nossos sentimentos para sermos melhores, para edificarmos as forças do bem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Nosso espírito deve sempre trabalhar para o seu aperfeiçoamento, criar esse selo divino para no dia fatídico de prestarmos contas à nossa consciência, nós estarmos preparados para a nossa redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse trabalho de perdoarmos uns aos outros, tal qual está lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, esse amor que nós devemos desenvolver uns pelos outros, que devemos trabalhar para edificar em nós, é um exercício constante que nós temos que fazer. Olhar para a cara de um inimigo e pensar, nossa, ele também é filho de Deus. Olhar para alguém que nos ofendeu, que nos magoou e falar, são experiências que passamos, que podemos aprender. No início eu vou só falar de boca para fora. Pois é. Mas a partir do momento que a gente vai falando de boca para fora, a gente vai trabalhando esse sentimento e a gente vai cultivando o amor, a paz, a misericórdia, o perdão, a redenção. Porque se a gente não começar a trabalhar e pensar agora nas forças do bem que devem nos envolver, como devemos sentir o bem em nós acabamos por nos acostumar a odiar por qualquer coisa. Portanto, à medida que a gente vai perdoando, a gente vai se desligando daquelas coisas ruins e vai se conectando com as coisas boas. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, para que as coisas boas fortaleçam nossas almas, envolvam nossos corações e nos sublimem para as realizações superiores da vida. Paz e luz a todos. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, ajude-nos a divulgar essas sublimes oportunidades das pessoas ouvirem a leitura do Evangelho e um pouco, embora é um comentário bem pequeno, mas é um pequeno comentário que vai começar a esclarecer corações para uma manhã de luz. Muito obrigado, que Jesus os abençoe e ilumine. Capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Paulo aqui ele mostra que nós devemos nos corrigir, e isso para os primeiros cristãos era fundamental. Eles deveriam se preparar e se adaptarem à nova vida dentro dos princípios cristãos com muita responsabilidade. Portanto, ele chegava e mostrava a que tínhamos que andar segundo quem realmente seguia o Cristo, segundo os preceitos estabelecidos para seguir o Cristo. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aqui ele já mostra para nós um outro detalhe. Sobre prostituição e impureza e avareza, nem sequer deveríamos falar sobre elas, nem citar
nem citar, que dirá mais praticar uma delas. Nem torpeza, nem pavonice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. E aí, torpeza, a pessoa ser torpe, ser grossa, né? Parvoíce é a pessoa ser idiota. E chocarrice é ser debochado. Então, não sermos grosseiros, também não sermos debochados e muito menos idiotas. Mas procurarmos agir sempre com ações de graça, sempre procurando elevarmos-nos ao Senhor. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, todos que cometem essas transgressões, eles não têm vaga no reino de Deus. Impuro, pessoas que têm atos impuros, pensamentos impuros, sentimentos e praticam atos impuros em geral. Avarenta, queria ter todo o dinheiro para si, não gostar de ajudar os outros. E sabe o que é fornicador? Aquele que tenta conquistar e sexar com a mulher do amigo. São sexadores. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós, como seres que caminhamos aqui na Terra, temos que prestar muita atenção em como agimos e de que forma interagimos uns com o outro e que tipo de atitudes nós vamos tomar um com o outro, um perante o outro. Há necessidade constante de nos fazermos melhor, há a necessidade constante de nos aperfeiçoar e nos melhorar, tal qual é a vontade do Pai. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você está sendo enganado com palavras vãs, é porque você deu ouvido a elas. Se você não der ouvido a elas, você não vai ser enganado. E se você começar a ouvir palavras vãs, você acaba pensando sobre aquilo, deixando crescer no seu coração aquela vontade de fazer aquilo, e aí vem todas as consequências das ações das palavras vãs. Portanto, muito cuidado. Portanto, não sejais seus companheiros de pessoas que cometem qualquer tipo de erros. Vamos vigiar, vamos nos policiar, para que a gente saiba selecionar os nossos amigos com segurança. Mas não deixemos de orientar qualquer um deles que necessitem da nossa ajuda, que peçam a nossa ajuda. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Então, essa questão de estarmos com a verdade, com a justiça e com a bondade é fundamental para nós. É fundamental para que nossos corações se purifiquem. Então, à medida que nós vamos procurando nos aperfeiçoar, vamos procurando estar do lado do bem, nós vamos sendo pessoas do bem. Nós vamos edificando as forças do bem. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Se não é agradável ao Senhor, a gente não aprova. E como vamos saber se é agradável ao Senhor? Está no Evangelho. Não é sermos radical, sermos bitolados, mas temos que nos vigiar. Temos que nos policiar. Tomar atitudes de agredir um ao outro, tomar atitude de falar o que não devemos falar, fiquemos atentos com essa situação. Portanto, nós temos que nos vigiar. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tudo que for atitude trevosa, nós temos que nos abster, nós temos que nos afastar, nós temos que deixar de seguir. Porque são obras que não dizem nada. Nós temos que procurar, então, agir de forma a buscar a elevação de nossos sentimentos. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Tudo aquilo que você faz às escondidas, até dizer sobre aquilo, falar sobre aquilo, é uma coisa torpe, uma coisa que não se deve fazer. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz tudo vê, tudo percebe, tudo penetra. Então, se elas são condenadas, está sendo vista por alguém.
E a nossa consciência também nos condena quando fazemos coisas erradas, quando transgredimos as leis divinas, como deixamos de seguir os princípios estabelecidos para Deus. Procuremos, então, trabalhar e construir para nós os bons sentimentos, os bons ideais, para nos fazermos melhores, para trabalharmos o nosso sentimento e procurarmos crescer e nos aprimorar. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A partir desse momento, nós vamos procurar, então, olhar para nossos corações com outras ideias, com outros ideais, fortalecendo-nos e procurando, então, estar em condições melhores, estar em condições de nos aperfeiçoar mais. Portanto, vede, prudentemente, como andais, não como nécios, mas como sábios. E aí, nécio é aquela pessoa simplória que acredita em qualquer coisa e que toma atitudes, muitas das vezes, descompensadas. E isso não é bom. Nós devemos procurar nos elevar, devemos procurar entender as responsabilidades que temos e, com essas responsabilidades, trabalharmos o nosso íntimo para nos fazermos melhores. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos aproveitar nosso tempo, vamos aproveitar as oportunidades de fazer o bem, porque os dias que se passam têm sempre oportunidade do mal nos cercar, do mal vir fazer alguma coisa conosco ou adentrar a nossa porta do coração, complicando a nossa existência. Vigiamos sempre. Pelo que não sejais insensatos, mas andeis qual seja a vontade do Senhor. Andar com sabedoria, andar com prudência e vivenciar o sentimento de amor. Em tudo. Se você vai fazer um negócio, você tem que ter prudência, você tem que ter sensatez, você tem que ter tido uma boa noite de sono antes. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, essa carta aos Efésios, é muito interessante porque ele fala ele busca no fundo da alma as palavras mais apropriadas para que as pessoas se melhorem, para que as pessoas se aperfeiçoem. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ou salmodiando o Senhor no vosso coração. Olha que interessante. Não embriagar com vinho, mas que vinho que ele está falando? O vinho da contenda, de ficar discutindo coisas estéreis que não levam a nada. Então, se a gente não deve andar embriagando neste vinho das contendas, vamos encher nosso espírito do bem. E em vez de discutirmos, que tal cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais? Isso eleva nossa alma, purifica nossos sentimentos e nos faz melhores. E aí ele fala cantando e salmodiando, certo? Recitando os salmos para nos fazermos melhores, para nos fazermos mais condignos com a vontade do Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já agradeceu a Deus hoje pelo prato de refeição? Pela oportunidade de fazer o bem, pela oportunidade de refletir sobre a grandeza de Deus? Todos nós temos que aproveitar essas oportunidades e fazermos nossas reflexões e procurarmos elevarmos-nos ao Pai. Sujeitamo-vos uns aos outros no temor de Deus. Todos nós temos que nos sujeitar e nos amparar mutuamente. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. As mulheres vão falar assim, mas que machista. Calma, preste atenção no final para a gente entender o contexto do texto que ele está trazendo para nós, que se a gente entender isso naquela época, ele estava dando uma grande oportunidade de nós nos aprendermos a convivermos uns com os outros, principalmente marido e mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Calma, vamos até o fim. Sendo ele próprio o salvador do corpo. E assim, ele está colocando que o Cristo como cabeça da igreja, ele é o salvador também do nosso corpo.
e a mulher então tem que sujeitar o marido, tal qual sujeitamos-nos ao Cristo, com todo o seu potencial. Mas veja bem, naquela época, se a mulher ficasse discutindo com o marido, ela ia apanhar, o marido poderia matá-la, ou o que era pior, abandoná-la. Que se ela fosse abandonada e a família não a aceitasse de volta, a família paterna não a aceitasse de volta, ela teria que se entregar à prostituição, que ia ser bem pior do que sujeitar ao marido. E ela aprendendo a lidar com o marido, ela ia passar a viver bem, pelo menos ter uma vida digna. Então Paulo trabalhava pensando na coletividade daquele momento, nas situações que eles vivenciavam naquele momento. Ele não falava para o mundo de hoje. Mas se você aplicar isso no mundo de hoje, você vai ser muito mais feliz. Tanto os homens quanto as mulheres. Veja bem que vem agora. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sejam cordiais, estejam sempre ligadas a ele, sejam afetuosas, estejam sempre prontas a ouvi-los e a entendê-los. Calma que vem mais. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem que interessante. A partir do momento que ele nos convida, aos homens, a amar as mulheres, quem ama maltrata? Quem ama prejudica? Olha que interessante. Então, para os homens, foi muito maior a responsabilidade. A mulher é só sujeitar o marido, respeitá-lo, caminhar do lado dele. Mas o homem amar a mulher e entender que ele deveria amá-la assim como Cristo ama a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sempre tratá-la bem, falando bem. Viu como é importante ler até o final? E não fazer pré-julgamento? Ele foi dando mais responsabilidade para os homens. Aprenda a tratar a mulher. A mulher é dócil. A mulher quer carinho, ela quer atenção, ela quer orientação, ela quer ouvir uma boa palavra. Ela quer uma boa instrução. E a mulher às vezes quer muito mais ouvir do que ter o toque. Em muitas situações. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. À medida que ele trata bem, ele vai estar se apresentando ela na igreja como alguém sem mácula e tão gloriosa quanto a igreja que você frequenta. Então, Paulo está mostrando aqui para os homens, com muita educação, com muita sutileza, que as falhas que as mulheres podem ter é devido à falha grotesca que os homens cometem. A partir do momento que ele fala para amar, santificar, purificar e usar palavras que a lavem como água pura, água santa, ele está mostrando que ela também vai ficar sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, aquelas que cometiam alguns delitos é porque o homem falhava em alguma coisa. Só que se ele falasse assim, eles iriam querer a cabeça dele. Só por falar isso aqui já estava doendo neles. Mas ele estava mostrando que eles deveriam se elevar. Deveriam estar acima do acima. E aí, a gente tem que estar sempre olhando para como nós estamos interpretando a Bíblia, como que nós estamos caminhando, e como nós estamos procurando vivenciar esses ensinamentos bíblicos no nosso dia a dia. E aqui em Efésios, né, ele sublima as suas palavras, das que eu já li até agora, a parte que ele fala com mais amor, com mais esclarecimento, com mais transcendência. Assim, deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Se Jesus alimenta todos os membros da igreja, oferecendo a ela os bons sentimentos, os bons ideais e toda a bondade que é necessária para estarmos caminhando com o Cristo e para o Cristo, portanto, devemos então
entender que esse amor que devemos ter uns pelos outros também devemos ter para com as mulheres, para com aquelas aquela que foi colocada no nosso caminho para ser nossa companheira e mãe de nossos filhos. E assim como todos nós procuramos nos alimentar o próprio corpo, tratar bem dele para ficarmos saudáveis, devemos também alimentar nossas mulheres, cuidar bem delas para que elas fiquem saudáveis. Mas interessante, quem cozinha não é a mulher? Como Paulo fala para alimentar a mulher? Ele faz um jogo tão interessante que ele chama a atenção dos homens para serem, vai ajudar sua mulher em casa, faz algum trabalho para ajudar nos trabalhos domésticos tão pesados para ela. Mas ele fala de uma forma indireta, ele fala tocando o sentimento, o coração, para que aqueles que tiverem sintonia abram-se para aqueles trabalhos, para aquelas realizações. Porque somos membros do corpo da igreja, assim também a família é membro um do outro, todos estão interligados pelo sublime sentimento do amor. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Os dois serão unidos. A partir do momento que ambos deixam a família paterna, eles vão se unir para serem uma só família, uma só carne. Ou seja, eles têm que serem cúmplices um do outro, cuidarem bem um do outro, para que tenham uma boa prole e para que tenham uma prole também saudável. Então, esse trabalho que nós devemos ter de educarmos-nos e sublimar nossos sentimentos, olha que maravilha. Grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E qual mulher não vai reverenciar o marido que a ame, que a trate com tanto zelo como Paulo recomenda? Então, acho que tudo aquilo que as mulheres esperam de um homem e tudo aquilo que o homem precisa de ouvir para como ele deve relacionar com a sua mulher, Paulo escreveu aqui, magnificamente. É a forma que nós deveríamos olhar para esse capítulo todos os dias e procurarmos fazer a meditação. Eu tenho agido segundo os ensinamentos de Paulo. E assim, caminharemos sempre no engrandecimento de nossos sentimentos, no fortalecimento dos nossos ideais divinos para nos encontrarmos perante Deus, perante a eternidade, com a consciência mais tranquila e com o espírito mais leve, porque aprendemos a amar quem convive conosco. Quem está designado por Deus para nos ajudar e também para que nós a ajudemos. Porque o casamento é um caminho de mão dupla onde ambos têm que se ajudarem mutuamente. Cada um fazendo bem a sua função, cada um cumprindo bem a sua parte, para que o todo seja sempre aperfeiçoado e sempre caminhando para a perfeição, para a grandeza de Deus, conforme espera-se a espiritualidade superior que cada um de nós venhamos a fazer. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos com a certeza de que todos os nossos amanhãs serão de glória e luz, porque aprendemos a amar e aprendemos a respeitar, tal qual o Pai espera de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para toda a eternidade. Capítulo 6 de Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. No capítulo anterior, Paulo referia-se ao marido e à mulher, e aqui refere-se aos filhos. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai e a mãe é muito mais do que respeitar. É algo que transcende a maioria da compreensão humana. Devemos oferecer a eles tudo de bom e o melhor que pudermos e que tivermos. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Trabalhar esse sentimento de solidariedade. Ensiná-los sem provocar raiva, sem a ira. Tem que admoestar segundo o Senhor, dando orientações seguras, amorosas e educadas. Mas, assim como Deus tem os mecanismos de punir os rebeldes, os pais também têm certos mecanismos que eles precisam usar para aqueles que querem fugir das regras
que devem ser observadas, que devem ser seguidas. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo. E os servos deveriam obedecer o seu Senhor, como hoje os empregados devem obedecer os patrões? Naturalmente. Sem constrangimento. Jesus, por acaso, constrange alguém a respeitá-lo? Então nós devemos respeitar uns aos outros conforme respeitamos a Cristo. Nós estamos falando de quem já se converteu ao cristianismo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que já fizer, seja servo, seja livre. E aí vem essa contraparte. Nós devemos servir com boa vontade, servir com amor, servir trabalhando ao Senhor. Porque todos nós temos que desenvolver esses sentimentos, temos que procurar trabalhar para esse aperfeiçoamento, para essa melhoria. E sabendo cada um, receberá do Senhor aquilo que fizer jus. De acordo com o bem que fizermos, vamos receber do Senhor, não importa se somos patrões, se somos servos, seja lá quem for. Estaremos sempre recebendo de Deus, segundo aquilo que fazemos, segundo aquilo que procuramos edificar. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, assim como os servos devem trabalhar bem, e aqueles que prestam serviço também devem trabalhar bem, também os senhores devem tratá-los com cordialidade, lembrando que acima de tudo tem um Deus. Por isso que tem que ser recíproco. O trabalhador tem que estar consciente e o patrão tem que estar consciente. E Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós teremos que arcar com as nossas consequências, com as consequências de nossos atos, e agiremos segundo os preceitos do Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Devemos agir com prudência, com responsabilidade, conforme nos manda a lei, conforme os mandamentos do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí é a parte mais delicada. Se o servo ou o empregado, ou qualquer uma pessoa, seu auxiliar, está com determinadas atitudes astutas, lembre-se que um espírito mau pode estar influenciando a ele. E muitas das vezes uma oração vai ajudar muito mais nessas horas. Porque a oração, feita realmente de coração, tem poderes imensuráveis. E, logicamente, a palavra cordial, amorosa, vai ajudar as pessoas a se melhorarem, a se aperfeiçoarem. Com isso, todos vão aprendendo a conviver melhor, vão aprendendo a vivenciarem melhor o Evangelho e os caminhos que conduzem ao Pai. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses esclarecimentos de Paulo, neste momento, servem para qualquer época da humanidade, porque sempre teremos aqueles espíritos mais atrasados, tentando impedir o progresso ou tentando se vingar de quem está caminhando para frente. Não pensa que a Terra vai fazer assim e vai virar um paraíso. Tudo vai vir para um processo de melhoria, para um processo de crescimento, para um processo de restabelecimento da lei, para restabelecimento dos padrões que devemos seguir, que devemos colocar em prática, que devemos colocar em nossos corações. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa armadura de Deus são as orações, a meditação, a reflexão sobre os ensinamentos sagrados que o Cristo traz para nós. À medida que vamos aprendendo a colocar em prática esses ensinamentos, à medida que vamos procurando colocar em prática esses ideais,
nós vamos nos fazendo melhores, nós vamos nos aperfeiçoando para caminharmos sempre na direção do Pai, na direção do Altíssimo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha a recomendação. À medida que a gente coloca a verdade sobre nossos ombros e nos protegemos com a justiça, ou seja, se a gente sempre fala a verdade, se a gente sempre trabalha para a verdade e sempre procura agir de forma justa, tudo virá a somar para nós, tudo virá engrandecer para nós esse crescimento, esse engrandecimento do amor e da justiça. E aí, esse escudo da fé pode apagar todos os dardos inflamados do maligno que verte sobre nós. Por isso Paulo tinha tanta coragem, por isso ele agia e todos os respeitavam, porque ele levava esses ensinamentos, conforme ele falava, e também ele praticava. Conforme ele procurava esclarecer, assim também ele fazia. E com isso, essa preparação que ele teve para consigo mesmo, esses ensinamentos que ele procurou colocar no seu caminho, nos seus ideais, ele foi passando para aquelas pessoas e, graças a Deus, essas cartas permaneceram pelos séculos e hoje nós podemos lê-las e estudá-las para nos esforçar, para nos aprimorarmos, tal qual ele nos convida a esse aprimoramento. Agir segundo a vontade de Deus, agir segundo os princípios que Deus espera que cada um de nós venhamos a praticar, venhamos a fazer. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. À medida que a gente coloca a palavra de Deus em nossas vidas, a palavra de Deus em nossas ações, nós estamos seguindo os princípios divinos, estamos seguindo princípios renovadores que nos alimentam a alma, que nos fortalece para a caminhada, pelo nosso processo evolutivo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E aí, sabe o que é embaixador em cadeias? É da prisão mesmo. Ele era preso e levava o Evangelho para os presos. Então, quando ele estava preso, ele falava livremente, porque todos estavam presos. Portanto, muitas das vezes, as portas da cadeia se abriam, a parede da cadeia se abria, e eles passavam. E depois tudo ficava fechado, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, a porta ficava aberta. Mas, quantas situações aconteceram para que Paulo saísse? Teve uma passagem, se não me engano, no interior da Turquia, que eles começaram a cantar hinos, e a parede quebrou. O chão tremeu, a parede quebrou e eles foram embora. Portanto, ele pede que fiquemos o tempo todo em oração, fiquemos o tempo todo vigilantes, o tempo todo perseverando na súplica por todos os santos e também por Paulo. Ou seja, vamos fazer nossas orações pelos santos, vamos orar pelos santos, mas também por Paulo. Vamos orar uns pelos outros, principalmente pelos nossos dirigentes, pelos dirigentes dos templos religiosos, para que eles tenham sabedoria para orientar todos nós. E saber falar como convém falar. Saber falar como convém falar é algo magnífico. E, portanto, aqui em Carta aos Efésios, Paulo está em êxtase, passando as mensagens com muita sabedoria, com muito amor. E lembrando que o mentor de Paulo era Estevão e Abigail, aliás, os mentores, né? Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim,
para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Bom, ali ele manda a carta por Tíquico, e ele pede que todos ali o ouçam e passam a seguir aqueles ensinamentos que ele está encaminhando a eles. Porque todos ali é uma forma de as pessoas saberem como Paulo estava e confortar os corações deles. Sempre trabalhando, sempre fazendo bem, e nesse momento ele deveria estar na cadeia quando ele escreve essa carta. Porque escrevo como embaixador da cadeia, como está aqui, como embaixador em cadeias. Olha que maravilha. Ele se sentia, quando estava preso, o embaixador do Cristo dentro daquela prisão. Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, eles já dão um passo à frente, já nos mostram algo mais sublime, já nos mostra alguma coisa que nós devemos procurar entender. Saber cultivar em nós essa paz do Cristo, esse amor uns pelos outros, esse sentimento elevado que nós devemos procurar sempre construir e cativar em nossos corações. Devemos ser cativos do Senhor, devemos ser aqueles que amam e edificam e fortalecem seus corações, segundo as palavras do Cristo, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, que Jesus, o nosso Divino Mestre, sob as bênçãos de Deus, possa nos dar a luz e o caminho certo para prosseguirmos, corrigindo-nos, amparando-nos e iluminando-nos, para que assim, pela intuição sublime do Evangelho do Cristo, possamos tomar ações e atitudes que nos conduzem ao Pai, que nos dê segurança e firmeza ao longo da nossa caminhada. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sobre todos nós. Deixe seu joinha, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a levar as bênçãos do Senhor a outros lares, a outros corações, a outros necessitados.